apresentar para vocês como é a prova. Agora vai começar a gravar, né? É uma aula bem rápida, como eu havia falado. Eu vou apresentar para vocês como é a prova e quem já fez, a gente vai aprofundar alguns conhecimentos a respeito dela. A prova de redação é uma prova, assim como qualquer outra, que exige de vocês dois tipos de conhecimentos. Tanto conhecimento, ou melhor, exige de vocês duas habilidades. A habilidade de interpretar, né, o tema e também a habilidade de escrever sobre aquele tema, a competência que vocês devem dominar. Já chegou uma dúvida aqui, se a redação da FDF é parecida com a da FACEF. É parecida sim, na verdade as redações... Opa! É só um instante aí, pessoal, o cachorro tá latindo aqui. Acontece, né, gente? Home office. A redação da FDF é parecida com a da FACEF, sim, porque, se eu não me engano, a FACEF também é responsável pela elaboração e correção da prova, é a banca da VUNESP, e o que a gente tem que levar em consideração é que as redações, embora sejam de bancas diferentes, elas possuem algo em comum, que é o formato, que é a estrutura da redação, a forma como a gente vai escrever. O que a gente precisa ficar atento é o formato de tema que essas bancas, né, esses vestibulares, costumam abordar. Temas mais sociais, temas mais filosóficos. É uma questão que a gente precisa conhecer quando a gente vai fazer uma prova de redação. A gente precisa conhecer a banca. Então, eu vou apresentar para vocês alguns pontos da VUNESP hoje, inclusive dar algumas dicas, né, porque o conteúdo mesmo, de ensinar o passo a passo do texto, tudo isso a gente faz durante as aulas, no curso de redação. Então, acompanhe comigo, vou compartilhar a tela com vocês. Só um instantinho. Ítalo, enquanto você está compartilhando a tela aí, prazer, eu sou o Eduardo, que te deu boa noite aí mais cedo. Eu fiz uma pergunta até para o Caio hoje mais cedo, ele é meu professor também na escola que eu estudo, e aí eu gostaria de saber o seguinte: é uma dissertativa argumentativa, assim como o Enem, porém tem diferenças em temas, certo? Isso mesmo, Eduardo. Os temas são diferentes, né? Porque, na verdade, faculdade, elas não abordam temas iguais. E o que vai mudar para o Enem, da FDF para o Enem, é que nessa prova da FDF não há necessidade de colocar proposta de intervenção, que é um dos instrumentos de avaliação da redação do Enem. Mas o formato, a organização das ideias, a elaboração do projeto de texto é a mesma coisa, tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Pessoal, acompanhem comigo. Vejam só. Então, a redação da FDF. Como eu já adiantei para vocês, a responsável pela elaboração da prova é a VUNESP. A VUNESP é a banca responsável tanto pela elaboração quanto pela correção. Eu vou falar um pouquinho dos critérios que a prova avalia. Por que falar dos critérios? Porque para a gente fazer uma prova de redação, a gente precisa entender o que é que será avaliado. E, a partir disso, escrever um texto com aquela expectativa do que será avaliado pela banca. Eu, como professor de redação, eu falo que a parte mais importante é conhecer os critérios, entender o que é que nós devemos apresentar no texto para a banca corrigir. Isso é fundamental. Às vezes a gente fica tão preocupado com o tema que vai ser cobrado, se a gente sabe muita coisa ou não sobre o tema, só que às vezes a gente pode até saber sobre o tema, mas a gente não tem conhecimento dos critérios, escorrega na questão da elaboração da prova, da redação, da estrutura. Então, trabalhar a redação, fazer redação, eu costumo dizer que eu costumo ensinar dessa forma, quem é meu aluno sabe disso, é redação com lógica, é entender que a redação ela tem uma lógica, que ela não é feita de qualquer forma, e tentar trazer essa lógica para dentro do papel, né, uma organização das ideias, tá? Eu até anotei aqui, ó, num livro que eu estava lendo hoje, que é esse aqui, Redação para Concursos, Enem, enfim, é um livro bem interessante, que aborda bem essa questão de prova de redação, que diz o seguinte, ó, o planejamento, ele é necessário para a gente fazer a redação. O planejamento é aquilo que a gente vai pensar no projeto de texto. Porque eu vou pegar tudo aquilo que eu sei sobre o tema,
tudo aquilo que eu sei sobre o tema e vou, de alguma forma, organizar isso para conseguir colocar isso dentro do texto. Por isso que a minha redação, ela precisa de ter um prévio planejamento. Nunca a gente começa a fazer o rascunho diretamente. Primeiro a gente organiza tudo. A gente entende o tema, a gente escreve alguns pontos importantes ali que a gente acredita que possam ser úteis na elaboração da prova, e só depois que a gente tem esse esquema montado é que a gente começa a escrever a redação por completo, tá? Eu trouxe aqui para vocês algumas informações básicas sobre a prova, que às vezes alguns alunos acabam não sabendo. Vai fazer a prova sem ter lido o edital. É comum isso. Então, aqui, ó, só lembrando alguns pontos, a prova, né, no caso, isso aqui é com base no edital de 2020, do vestibular de 2020, né, ela acontece, então, em uma única fase, com a aplicação de uma prova de conhecimentos gerais e uma redação em língua portuguesa. O bom da prova da FDF é que a gente não precisa se preocupar com exatas, né, é só com a parte humana, o que já dá uma folga bem significativa. Só que aí a gente tem que ficar atento, porque nós temos um determinado tempo de prova, eu não lembro exatamente quanto tempo é, e as questões objetivas. E desse tempo todo da prova, a gente precisa destinar pelo menos 60 minutos a 1h15 só para fazer a redação. Em todo esse processo, planejamento, rascunho e passar limpo, revisão e passar limpo. Esse é o processo de fazer uma redação. Você planeja, você monta o rascunho, revisa e passa limpo. 1h15 é o suficiente. Bom, a prova de redação, vou me ater a ela, que é a minha área aqui no curso. A prova de redação ela é de caráter eliminatório. Isso quer dizer o quê? Que ela elimina o candidato. O valor máximo é 60 pontos. O valor é 60 pontos. Tá? Então, aqui a gente precisa ficar atento, porque menos de 30 pontos, a gente já é eliminado da prova. Então, a nossa nota ela tem que ser superior a pelo menos 35 pontos. Tá? Como vocês sabem também, a prova ela é elaborada, né, com base, seguindo as orientações da Base Nacional Comum do Ensino Médio. Ou seja, nada diferente daquilo que é comum de se cobrar num processo de vestibular, tá? Então, a prova de redação tem esse valor de 60 pontos e a gente tem que passar da metade desses pontos. Qualquer valor inferior a 30 pontos, a redação é anulada, tá? Aqui fala sobre isso, ó. Estarão automaticamente desclassificados os candidatos que obtiverem nota igual ou inferior, ó, igual, tem que ser 31 no caso, a 30 pontos na redação, tá? Então, a gente precisa ter uma nota aí acima de 31 pontos, tá? Para não ser eliminado da prova. E para a gente alcançar, passar disso é fácil. A gente precisa ter domínio de lógica, de estrutura, e pegar aquilo que a gente sabe sobre o tema proposto, ter um posicionamento explícito sobre aquilo e colocar na redação. Vou falar mais sobre essa questão da abordagem temática também daqui a pouco. Bom, vamos lá. Outro caso importante aqui, para vocês terem a noção do peso que a redação ela tem na prova, né? A prova, em caso de desempate, né, em caso de empate na prova, qual é o procedimento? Para efeito de classificação final, prevalecerão as notas atribuídas às disciplinas a seguir indicadas, respeitando a seguinte ordem. No topo delas temos a redação. Então, a redação é o primeiro aspecto em caso de empate. Mais um pontinho aí para a redação de darmos a importância que ela precisa, né? Bom, agora vamos falar de como que funciona na elaboração da redação, no caso aí da FDF. O que eles esperam de vocês nessa prova, tá? Espera-se que vocês, então, produzam uma dissertação em prosa. Uma dissertação em prosa é a dissertação argumentativa, né? Texto em prosa são textos escritos em parágrafos. Quanto a isso, eu já posso fazer até uma observação, porque essa dissertação em prosa, ela é uma redação que tem pelo menos 4 parágrafos. Não precisa mais que isso, porque nós temos apenas 30 linhas, beleza? 4 parágrafos é o suficiente. Isso é uma dissertação em prosa, tá? Depois eu falo mais sobre esses 4 parágrafos.
além de ser uma dissertação em prosa, ela precisa estar seguindo a norma padrão da língua portuguesa, ou seja, seguindo ali aquilo que é determinado pela gramática normativa, tá? Tirando ali, deixando de lado as variações, as demais variações. Então, nós precisamos ter um conhecimento, um bom conhecimento das questões gramaticais, de concordância, de ortografia, de regência, de colocação pronominal, construção de períodos, né? É importante entender que os períodos de uma redação, eles não podem ser muito longos. Às vezes, a gente começa a fazer o período lá na linha 5 e vai até a linha 12 sem colocar um ponto final, sem fazer a devida divisão dos períodos. Então, essa é uma questão importante para a gente ficar atento, tá? Norma padrão da língua portuguesa. A partir da leitura de textos auxiliares, textos de apoio, os textos da coletânea, textos que trazem as informações sobre a prova. Eu costumo dizer que aqueles textos lá são textos democráticos, porque todos que vão fazer a prova terão acesso às mesmas informações sobre o tema. Óbvio que vai sobressair, né, aquele que souber além daquilo que a prova ofereceu. Então, a leitura dos textos auxiliares, ela é importante, ela vai fazer com que vocês entendam o que deve ser abordado na prova, tá? Porque aqui diz, ó, eles servem como um referencial para ampliar os argumentos produzidos pelo próprio candidato. Outra questão, ele deve demonstrar domínio dos mecanismos de coesão, é o uso dos elementos de conexão, conjunção, pronome, sinônimos, fazer retomadas, evitar repetições excessivas. Tudo isso a gente precisa ficar atento. Saber trabalhar com as conjunções, articulando os períodos, articulando uma frase a outra, né? A coerência textual, ela depende, né, desse domínio dos mecanismos de coesão. Afinal, a coerência é o resultado daquilo que a gente faz no texto, utilizando-se da coesão. E nós devemos nos preocupar que o texto, então, ele deve ser bem articulado. Esse bem articulado aqui quer dizer que esse texto, ele precisa ser organizado. Um texto organizado, um texto de fácil leitura, de fácil compreensão. Lembre-se que na redação nós não estamos brincando de adivinha com o corretor. Tudo que a gente quer dizer, a gente tem que dizer, porque será avaliado somente aquilo que escrevemos. Aquilo que queríamos dizer, ou aquilo que fica entre linhas, não é levado em consideração no momento da avaliação. Então, está desenvolvendo ali a linha de raciocínio, desenvolva bem, para que não fique nada em lacunas, para que não fiquem lacunas, na verdade. Porque essas lacunas não serão preenchidas pelo corretor, porque ele vai avaliar aquilo que você escreveu. Então, começando aqui a falar dos critérios, como eu disse para vocês, é importante que a gente tenha conhecimento dos critérios. Começamos aqui pelo tema. Olha, o tema é aquele recorte temático da prova que vocês vão pegar, vocês vão sublinhar aquele recorte lá e vão montar a redação em cima dele. Provavelmente muitos de vocês já estão acostumados a fazer isso, mas, infelizmente, mesmo sabendo, muitas vezes a gente acaba deixando algum elemento de fora. E se faz parte do tema, isso deve ser abordado dentro da redação. Então, no tema, considere se o texto candidato atende ao tema proposto. Se atendermos ao tema proposto, a gente vai trazer o tema para dentro da redação, tá? De preferência lá na introdução, quando a gente apresenta o tema. Já que a fuga completa ao tema proposto é motivo suficiente para que a redação não seja corrigida e, consequentemente, recebe nota 0. Então, a fuga ao tema, ela anula a redação. E uma das formas de evitar com que isso aconteça é usar todas as palavras que compõem o tema. Tá? É realmente pegar aquele tema e trazer para dentro da redação. Tá? Aqui, falando rapidamente do próximo critério, que é o critério B da redação, o que é avaliado aqui? Aqui já está ligado à parte da estrutura. Nessa estrutura é avaliado o gênero, tipo de texto e a coerência, que é o desenvolvimento da argumentação, desenvolvimento de um projeto de texto. O projeto de texto, ele é um planejamento que vocês fazem na prova de vocês. Vai chegar um momento que eu vou falar para vocês como é que vocês vão montar esse planejamento, tá? Então, vejam,
Aqui na estrutura, que é o critério B da prova de correção, que são os critérios da VUNESP, é avaliado aqui os aspectos referentes ao tipo de texto proposto e a coerência das ideias, ou seja, uma dissertação argumentativa que tenha argumentos desenvolvendo uma ideia central. A ideia central é a tese, que é apresentada lá na introdução, que é o nosso posicionamento acerca do tema. A fuga completa é motivo para que a redação, então, não seja corrigida. Então, fiquem atentos com essa fuga. Tá? Avalie-se aqui como o candidato sustenta sua tese, ou seja, como o candidato constrói a argumentação. Então, aqui está associado a construção da argumentação. O que é argumentar? Argumentar é quando a gente traz uma explicação sobre um ponto de vista. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho uma opinião sobre algo, e essa minha opinião, por exemplo, às vezes ela pode ser diferente da opinião de uma outra pessoa, eu tenho uma razão para dar aquela opinião, para dar aquele posicionamento. E na função de argumentar, eu preciso explicar, então, qual é essa razão. Então, argumentar, que é sustentar a tese, é desenvolver a argumentação, é explicar o posicionamento. Tá? E como essa argumentação está organizada, considerando a macroestrutura do texto, ou seja, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na parte da introdução, vou colocar aqui para vocês, ó, eu vou ajudá-los a esquematizar o seguinte. No primeiro parágrafo da redação, vocês vão seguir aqui, basicamente, 3 passos. O primeiro deles é apresentar uma referência cultural, já que nós seremos avaliados em relação a isso. Algum conhecimento que esteja, obviamente, relacionado ao tema que vocês vão apresentar. Então, aqui é a apresentação do tema, na sequência. Você precisa apresentar o tema. É um momento da prova que você vai mostrar para o corretor que você entendeu sobre o que é que você vai falar, sobre o que é que você vai opinar. E, na sequência, você coloca a sua tese. O ideal, aqui, de uma forma mais prática, é que a tese seja dividida em 2 partes, que é o que chamamos de projeto por síntese. Eu vou chamar de tese A e tese B. Por quê? Porque cada desenvolvimento nosso fica responsável por explicar uma tese apresentada. Então, vejam, a gente vai lá no segundo parágrafo, no segundo e no terceiro. Aí a gente vai lembrar do seguinte. No segundo parágrafo, nós vamos falar da tese A e no terceiro, da tese B. Certo? É assim que a gente vai dividir o texto. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é o projeto, é essa estrutura organizada. Então, é uma dica legal aí para quem tem dificuldade em organizar as ideias no papel. Então, o projeto de texto, ele começa no primeiro parágrafo, referência cultural, apresentação do tema e tese, que é a nossa opinião sobre o tema, tese A e tese B. Em cada desenvolvimento, então, a gente aprofunda uma tese. É legal dividir assim, porque a gente não se perde naquilo, não tem mais o que falar. Se você dividir a sua tese em 2 partes, você vai ter o que falar tranquilamente. E aí, ó, aqui eu vou dar uma dica para vocês também. Isso aqui é uma das formas de desenvolver, tanto para o segundo quanto para o terceiro parágrafo, que são de desenvolvimentos. Vocês devem, então, ter aqui a retomada da tese, que nós chamamos de tópico frasal. Depois, vocês precisam argumentar, que é o desenvolvimento desse tópico frasal. Então, vocês apresentam aqui a argumentação. Em terceiro, é sempre interessante que a argumentação ela tenha alguma referência, ela tenha alguma fundamentação, alguma comprovação. E aí vocês podem usar aquilo que vocês conhecem, livros, filmes, séries, filosofia, sociologia, história.
é interessante trazermos, então, uma referência, tá? E, por fim, aqui, a gente faz um fechamento, que é a conclusão dessa linha de raciocínio. E isso aqui, essa sequência, a gente segue tanto no A quanto no B. E aí chegamos ao quarto parágrafo, que é o último, e é a conclusão. Nesse momento aqui, o que vocês vão fazer? Basicamente, 2 passos também. Como no caso da FDF, a gente não tem que fazer proposta de intervenção, aqui a gente faz uma retomada da tese, retoma a tese que foi apresentada na introdução e faz um resumo da argumentação, já que a gente está finalizando aquilo que foi discutido. Então, é que eu não sei fazer redação sem proposta de intervenção. Tá aí, é só resumir a argumentação, tá? Se quiser aqui, ó, pode colocar também uma expectativa de futuro. Expectativa de futuro. Dependendo do tema, o que você espera em relação ao futuro, beleza? Então, essa é uma sequência, tirem foto, deem print, tá? Porque é importante que vocês tenham uma sequência para seguir. Essa sequência é a lógica da redação. A gente entende que a redação ela possui partes e que a gente precisa completar essas partes com as nossas ideias. Uma característica muito importante da redação da FDF, que é feita pela VUNESP, é que nós precisamos, na construção da argumentação, apresentar uma questão muito importante, que é chamada de autoria. A autoria é quando você consegue se colocar naquela prova. É quando você se mostra autor daquele texto. É o seu discurso próprio, tá? Por mais que nós tenhamos que colocar ali alguma referência, essa referência ela nunca vai predominar ao nosso discurso, a nossa reflexão. Então, se a gente está colocando um posicionamento acerca de um tema específico, a gente tem que desenvolver uma reflexão acerca daquele posicionamento. Mostrar qual é a razão daquele posicionamento. Isso a gente faz por meio de uma reflexão. E utiliza o argumento de autoridade, a referência, como suporte para isso. Tá? Outra questão importante aqui que vale a pena falar para vocês é o seguinte. No gênero, no caso que é a dissertação argumentativa, vai avaliar o tipo da interlocução construída. Tipo de interlocução construída. Por se tratar de uma dissertação, deve-se prezar pela objetividade. O texto ele precisa ser objetivo. Pessoal, caso esteja surgindo alguma dúvida aí, no final da aula eu respondo, tá? Eu volto no que vocês perguntaram, tá bom? Porque agora eu só escuto que vocês mandaram a dúvida, mas eu não tenho acesso à tela que ela tá, beleza? Então, podem ir mandando dúvidas aí, ou me chama pelo áudio também, que dá certo, eu já respondo aqui na hora, tá? Então, o texto ele deve ser objetivo, sendo assim, o uso da primeira pessoa do singular e da segunda pessoa poderá ser penalizado. Isso quer dizer o quê, gente? Na redação, a gente não utiliza eu. A gente utiliza sempre a terceira pessoa do singular. Tá? Que no caso é o ele. A gente não vai colocar eu acho, eu penso, eu acredito, porque isso é penalizado, tá? Penalizado. A prova que é um texto totalmente objetivo. Um texto que, por mais que ele esteja apresentando uma opinião, essa opinião ela é dada de forma imparcial, tá? Outra questão. Será considerada aspecto negativo a referência direta à situação imediata de produção textual? Isso se refere à coletânea. A coletânea, ela serve para dar uma base para vocês entenderem um tema. Muitas vezes, alguns alunos acabam pegando aquelas informações e trazendo para o texto. Isso é ruim, porque isso tira um pouco dessa autoria que eu apresentei para vocês. Tira um pouco do discurso próprio. E isso é ruim para a redação. Então, a gente se baseia naquelas ideias para montarmos as nossas. E não devemos copiar. Muito menos fazer citações direta ao que é colocado naqueles textos.
Aqui tem alguns exemplos, olha, como afirma o autor do primeiro texto da coletânea, como solicitado nessa prova, proposta de redação. Não façam esse tipo de expressão, não tragam esse tipo de expressão para dentro do texto, porque isso pode ser motivo para penalização, tá bom? Bom, aqui, falando um pouquinho mais da coerência, aqui é observado a pertinência dos argumentos mobilizados, ou seja, a escolha dos argumentos, a escolha das justificativas. Se aquilo que você escolheu é de fato suficiente para desenvolver, melhor dizendo, a sua tese inicial. Ou seja, a pertinência dos argumentos para a defesa do ponto de vista. Uma coisa que vocês precisam entender é o seguinte: vocês estão dando aqui uma tese. Essa tese é a opinião em relação ao tema, é o posicionamento. Esse posicionamento ele tem que ser desenvolvido por meio da argumentação. Tá? Então, vocês vão explicar por que vocês estão colocando aquele posicionamento. Explicar de forma imparcial, mantendo uma distância do texto. Tá? Bom, outra questão que a coerência avalia é a capacidade do candidato, né, encadear as ideias de forma lógica e coerente. Isso quer dizer, em relação à progressão textual, que você tem um projeto de texto. É como se a sua introdução, ela fosse uma apresentação. Ela fosse uma apresentação daquilo que nós vamos encontrar no decorrer do texto. Ela é a apresentação do seu texto. Então, tudo que você apresenta na introdução, que é o tema e é a sua tese, você deve trazer para o restante do texto. O que é muito comum é a pessoa se perder no momento do desenvolvimento da argumentação e colocar outras ideias e não aquelas que foram colocadas lá na introdução. Certo? Bom, outra questão também, vale a pena ressaltar aqui, serão considerados aspectos negativos na prova. Aspectos negativos, a presença de contradições entre as ideias. Pessoal, se a gente coloca uma ideia e depois a gente é contraditório aquilo que falamos, isso é péssimo para o texto, tá? Outra questão, a falta de partes da macroestrutura dissertativa. A macroestrutura é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Se falta uma dessas partes, a gente também é penalizado. Tem que ter introdução, tem que ter desenvolvimento e conclusão. Independente se são 2 desenvolvimentos, se é 1 ou se são 3. O ideal é que sejam 2. 2 parágrafos para o desenvolvimento. A falta de desenvolvimento das ideias, ou seja, você apresenta as ideias, mas não desenvolve essas ideias. Tá? A falta de autonomia do texto, ou a presença de conclusões não decorrentes do que foi previamente exposto. Aqui, ó, quando a gente chega na conclusão, aqui eu falei para vocês, retoma a tese que é apresentada na introdução, e resume a argumentação, porque é exatamente aquilo que vocês discutiram. Na conclusão, anotem aí, na conclusão não é momento de colocar ideias novas, ou seja, aquilo que não foi previamente exposto, tá? Então, fiquem atentos a essa questão. A gente só vai concluir o texto partindo daquilo que foi apresentado na introdução e desenvolvido por meio da argumentação, tá certo? E por último aqui, eu chego na expressão a coesão e a modalidade, que é a parte linguística da prova. Aqui entra a parte como vocês articulam o texto de vocês, as partes do texto e a norma padrão da língua portuguesa. Aqui vale lembrar que o texto ele precisa de ter, né, ou seja, as frases e os períodos precisam ter uma relação, né, entre os parágrafos. Então, primeira coisa para anotar aí é uma boa relação, ou seja, uma boa articulação, tá? Uma boa articulação entre as partes do texto. Aí, beleza. Que partes são essas? Podemos trazer aqui os períodos e os parágrafos, tá? Bom, e na modalidade escrita, isso aqui é a parte da coesão, tá?
é a ligação das partes dos textos de vocês. E na modalidade escrita, né, são avaliados os aspectos gramaticais. Então, aqui de uma forma bem geral, pessoal, porque a gente já está bem em cima do tempo, de uma forma bem geral, é errar o menos possível, tá? É usar a norma culta da língua portuguesa assim à risca. É isso que a gente vai, é isso que será avaliado no critério C, que é a parte da expressão, tá? Rapidamente, situações que levam a nota zero. Levou nota zero, gente, já é basicamente desclassificado do vestibular, né? Então, fugir ao tema, vocês têm um recorte temático para seguir, usem as palavras desse recorte temático, não tenham medo de fazer isso, porque se não usar, corre o risco de fugir ao tema. Ou ao gênero, em vez de fazer uma dissertação argumentativa, começa a contar um caso, fazer um relato, fazer uma narrativa. Isso não pode acontecer. Dissertação argumentativa tem opinião, tem argumentação. Não pode apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal nenhum de identificação. Beleza? Façam apenas o texto de vocês. A redação que estiver em branco também é penalizada, né? Apresentar textos que estejam de forma não articulada verbalmente, desenhos, números isolados, datas fora da escrita, tá? Tudo isso é razão para anular a avaliação. Escrito em língua estrangeira, vai fazer uma redação, vai lá e faz em inglês, por exemplo, em francês, enfim. Isso também é zero redação. Você está sendo avaliado em língua portuguesa, né? Apresentar letra ilegível ou incompreensível. Aqui é legal ressaltar que letra ilegível ou incompreensível é letra que não dá para entender. Não é letra feia, porque tem letra feia, considerada feia, que dá para entender. A letra ilegível, não. Infelizmente, não dá para ler, não dá para entender uma linha. Bom, apresentar o texto definitivo fora do espaço reservado para o tal, então se atentem, vocês têm um espaço próprio para fazer a prova, isso é importante ressaltar também. Apresentar 7 linhas ou menos, começou a fazer a redação, tem menos de 7 linhas, não terminou, a redação é anulada. For composta integralmente por cópia de trechos da coletânea. Se você copiar partes da coletânea, e isso predominar, essa cópia predominar no seu texto, a redação é anulada, tá? E também apresentar formas propositais de anulação, tá? Coloca impropérios, que são xingamentos, né? Palavras que não são adequadas para a dissertação, trechos jocosos, que fazem graça, que colocam ali em dúvida a seriedade do exame, tá? Ou até mesmo a recusa explícita em cumprir o tema proposto, tá? São todas questões que avaliam, que zeram a redação, tá? Bom, outras questões importantes aqui é que a redação ela é sempre avaliada por 2 examinadores, 2 corretores, tá? Cada um dá uma nota. Se houver discrepância na atribuição de nota, uma nota for maior ou muito menor, entra um terceiro examinador. Então, a redação ela é sempre corrigida por 2. Se der uma diferença muito significativa de nota entre as duas, entra um terceiro avaliador, tá? E se a discrepância continuar, a redação é avaliada pelos coordenadores da banca. Bom, o que mais aqui que tem para falar? Em hipótese alguma, o título da redação será considerado da avaliação do texto. Então, redação da FDF não exige título. Ele não entra na correção. Ah, mas eu quero colocar. Tudo bem, só que ele não vai ser avaliado. Você só está perdendo uma linha para começar seu texto. Beleza? Mesmo que esse título contenha elementos relacionados à abordagem temática, como eu disse para vocês, a gente tem que usar as palavras-chave no nosso texto. Mesmo que essas palavras estejam no título, a nota do critério que avalia o tema, lá no 2, ou melhor, no 1, só será atribuída a partir do que estiver escrito no corpo do texto. Beleza, gente? Textos curtos com apenas 15 linhas ou menos serão penalizados no critério que avalia a expressão, que avalia, então, projeto e desenvolvimento da argumentação. Um texto de 15 linhas, infelizmente, não apresenta o suficiente para a defesa de um ponto de vista. Tá? Bom, as propostas da redação da Fundação VUNESP apresentam uma coletânea de textos motivadores que servem como ponto de partida para a reflexão, ou seja, para te ensinar ou te fornecer o mínimo de informações que você precisa saber sobre o tema.
São informações básicas para você entender a respeito do que você vai dizer. Textos compostos apenas por cópias desses textos, como nós vimos, recebem nota 0, tá? Bom, dicas finais aqui, pessoal. O que vocês devem fazer, então, na redação de vocês? Vamos lá, ó. Ler e interpretar a frase tema, ou seja, vocês precisam, de fato, entender o que está sendo pedido pelo tema, tá? E, para isso, vocês vão fazer a leitura dos textos. Os textos ajudam, nessa parte, a entender aquilo que é pedido pela coletânea. Então, leiam a frase temática, leiam a coletânea e absorvam as informações principais para que elas possam auxiliá-los na construção do texto de vocês, tá? Outra dica importante: marquem as palavras-chave da frase tema, do recorte temático, sublinha lá, passa caneta, tá? Isso mostra o entendimento da proposta. E essas palavras-chave, inclusive, elas precisam aparecer na introdução, na apresentação do tema. Beleza? Então, marquem, tá lá o recorte temático, marquem as palavras-chave, tá? Outra dica, então, para fortalecer ainda mais, não fazer cópias ou citações literais da coletânea, tá? Lá dos textos motivadores. Por quê? Porque essa cópia e essa citação, ela é desconsiderada na correção. O corretor vai contar ali, vai começar a ler, vai perceber que você copiou, ele desconta aquilo, ele não corrige, vai corrigir só o que você escreveu. E se o que você escreveu, que é a autoria, sobra em menos de 7 linhas, a redação é anulada de toda forma, tá certo? Bom, então, dicas finais. Atenção, os termos-chave do recorte temático devem aparecer na abordagem do tema ou da tese. Então, no tema é na apresentação, lá na introdução, né? E a tese é o posicionamento sobre o tema proposto. Tá? O conceito dos termos-chave, né, são as palavras principais do recorte temático, tá? E aí, pode usar a coletânea? O ideal é não utilize dados da coletânea. Tenha sempre um repertório próprio, tá? Repertório próprio. Não utilizem informações da coletânea, dados da coletânea. Tudo bem? Aqueles textos, eles apenas te ajudam a entender, a motivar o seu pensamento. Beleza? Então, o uso da coletânea, a gente não faz isso na redação. Ela serve para a gente entender o que é que a gente tem que falar. Bom, a coletânea, então, é esse conjunto de textos que aparece na apresentação da proposta, tá? Textos verbais e não verbais. E é o seguinte, então, rapidinho aqui. Como a gente tem que ler a coletânea? A gente vai ler a coletânea começando ali, grifando os termos-chave. Então, a gente grifa os termos-chave, primeiramente. Depois, a gente coloca um posicionamento sobre o tema. Então, tem ali o posicionamento. Na sequência, isso aqui a gente começa pelo recorte temático. Gente, a gente grifa os termos-chave, colocamos uma opinião sobre aquele recorte. Faz uma interpretação da coletânea, tá? E faz anotações das ideias principais de cada coletânea. Lembrando que tudo isso em 1h15, tá? Tomem cuidado com o tangenciamento. O que é isso? O tangenciamento é quando você fala sobre o assunto e não fala sobre o tema. Vou explicar o que é isso aqui na frente, ó. Vejam só. O assunto é violência. O tema é violência contra mulheres, ou violência contra crianças, ou violência contra idosos. Aquele texto que tangencia, ele fala só de violência. Ele fala só do assunto. Ele esquece o recorte específico. Isso é tangenciar. Em outros casos, ocorre a fuga ao tema. Aí a fuga ao tema é quando nem o assunto mais amplo, nem o tema proposto são desenvolvidos. Aí é falar de aquecimento global e a gente fala de violência. Percebem que são coisas que não tem nada a ver, isso é fuga ao tema. O tangenciamento é quando eu tenho que falar
do combate à violência contra a mulher, e eu falo apenas da violência. Isso é tangenciar. Beleza, gente? Vou abrir agora para dúvidas. Caso alguém queira perguntar, foi rapidinho, pessoal, 40 minutos aí para falar tudo que precisa. A Vitória, deixa eu voltar aqui. A Rafaela perguntou se a autoria se dá por nossa opinião. Qual a diferença disso para o tópico frasal? O tópico frasal, o Rafa, é você retomar a opinião que você colocou lá na introdução. Porque o desenvolvimento é o seguinte, é você pegar a sua ideia que foi apresentada na introdução e desenvolver por meio da argumentação, tá? Então, a autoria já começa ali, você sabe se posicionar e depois você sabe desenvolver esse posicionamento. Então, o tópico frasal é a retomada daquilo que você apresentou lá na introdução. Tudo bem? Aí a Vitória disse que a aula está sendo gravada, mas ela quer de volta o início e fazer um resumo. Como eu faço para rever sua aula depois de concluída? Essa aula vai ficar disponível para vocês, tá? Ela é gravada, depois ela é disponibilizada. Aí é uma informação que vocês depois veem com o Caio, tá? Com o coordenador. Ali, ele já falou, será postada no YouTube. Beleza. Pessoal, tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar algo? Tem alguma Ítalo, questão? eu tenho algumas dúvidas, só que é sobre as estruturas da prova, certo? Arquitetura, perdão. Vamos lá. Eu já fiz o Enem como treineiro, tá? Tô fazendo tô terminando meu ensino médio agora. E algumas coisas eu recebi dicas do curso de redação que eu já fiz. E eu queria saber se prevalece na FDF, certo? Conectivos, assim, como eu digo, conectivos padronizados é penalizado na FDF ou qualquer conectivo é aceito? Cara, aquilo que eu falei, a questão da autoria. Hoje em dia, tem aí um grupo de professores que eles dão dicas de coisas que você decora para fazer a redação. Só que isso está caindo. As bancas hoje pedem originalidade. Você vai usar conectivos, obviamente. Só que você vai usar conectivos articulados à sua discussão. E não exatamente aqueles que alguém falou que você pode usar em toda a redação. Tá? Essas redações montadas, modelos prontos, gente, isso já passou. Isso hoje em dia não vale para as bancas. Elas sabem muito bem separar redação que foi feita com base em modelo pronto e redação que de fato o aluno se empenhou em desenvolver, que é o que traz a autoria. A autoria é ser capaz de dar uma opinião e desenvolver essa opinião. Tá? E a estrutura da prova da FDF é a mesma do Enem. A gente só não vai colocar a proposta de intervenção. Se for o caso, a gente pode até colocar, se o tema caminhar para isso. Essa era a minha outra dúvida. Como não coloco proposta de intervenção em uma conclusão, pelo amor de Deus? Fazendo aquilo que eu sugeri. Você volta a sua tese, você vai lá, começou a conclusão, coloca lá, portanto, retoma a tese que você apresentou, porque a conclusão, qual que é a função da conclusão? É finalizar uma discussão que você fez. Então, você vai pegar... Opa, cuidado com o microfone aí, pessoal. Ó, você vai pegar a tese que você apresentou e vai retomá-la na conclusão. Então, vamos pensar o seguinte: os principais desafios pelo combate à violência contra a mulher são a insuficiência das leis e o preconceito da sociedade. Quando eu chego na conclusão, eu vou reafirmar essa ideia. Então, portanto, percebe-se que os maiores impasses para a resolução da problemática que é a violência contra a mulher é a falta de eficácia das leis e o preconceito da sociedade. Ponto. Você retomou a tese. Agora, na sequência, é só resumir a argumentação. Resumir a argumentação é você olhar para aquilo que você escreveu e conseguir reproduzir novamente, sem necessariamente copiar. Isso é o que difere da proposta de intervenção. Perfeito. E quanto aos temas, uma pessoa me falou que os temas são distintos, né? Porque o tema da redação da FDF geralmente teria cunhos mais sociais do que realmente a do Enem por ser algo governamental. Isso é algo verídico que você possa falar pra gente? Sim,
A questão do Enem também ela é totalmente social. Né? Nós podemos ter aí abordagens filosóficas, políticas, sociais, enfim. Depende muito do ano, do que aconteceu no ano, cara. Às vezes é um tema que a gente mal ouve discutir, mas ele está presente aí na sociedade, que pode ser social. Eu não lembro do tema do ano passado, agora me deu um branco. Mas vou tomar como base. Foi a respeito do cinema, do Enem que eu tô dizendo. Foi a É o respeito do do cinema. Enem, foi do cinema, né? Mas Do agora cinema. da FDF eu não lembro qual foi o tema. Eu lembro o tema da Unesp. Foi Maltrato de maltrato de animais. É animais. um tema totalmente social. E é um tema, inclusive, que a gente pode caminhar para proposta de intervenção. Só que, em vez de fazer uma proposta, eu posso somente resumir, reafirmar o meu ponto de vista. Tá? É isso. Ou a gente pode pegar um tema que fala se o carro é o novo cigarro. É um tema da VUNESP também. A VUNESP ela tem um padrão de temas. Aconselho que vocês deem uma olhada nos temas que já foram aplicados anteriormente na FDF, vejam o estilo dos temas e estejam prontos para qualquer tema que a banca propuser para a discussão. E finalizando minha sessão de perguntas aqui, eu queria só te fazer uma última aqui. Sobre o que ela comentou agora, sobre esses temas, né? Porque o que eu digo são coisas mais privadas, digamos assim. Por exemplo, eu acredito que devido ao governo que a gente se encontra hoje, não teria algo sobre o racismo ou LGBT dentro da prova do Enem. O que eu acho diferente na prova da FDF. Ou estou enganado? Não, sim, a FDF é um vestibular totalmente desligado do governo. Tá? O que vocês precisam entender, pessoal, que vocês devem estar prontos para qualquer tema, sendo do agrado do governo ou não, porque vai ter os dois, tá? Esses vestibulares mais específicos acabam sempre abordando alguns temas, digamos aí, mais dolorosos dentro do aspecto governamental, beleza? Então, o que vocês precisam entender é, estejam prontos para qualquer tema, estejam atentos ao que está acontecendo na sociedade, e saibam formar opinião sobre isso. E saibam defender essa opinião por meio da argumentação. Beleza, pessoal? Alguém tem mais alguma dúvida? Fechamos então, Caio? Eu acho que eu já até estourei 10 minutos, né? Caio? Tudo certo então, gente? Sem dúvidas? Foi rapidinho. Redação exige muito mais que 40 minutos. Redação exige também treino, né? Treino e correção. Por isso que o curso aí vai começar nesse segundo semestre aí, que já dá para ter uma boa noção de como fazer a redação. Se puderem participar, serão muito bem-vindos. Beleza, gente? Um prazer conversar com você, conversar assim, né? Nessa rapidez. Até a próxima, então. Caio, tá por aí? Eu saio? Tô meio perdido aqui. Obrigado, É gente. só todo mundo sair, professor. Aí encerra a gravação automaticamente. É que às vezes ele não fica aqui. Ah, então vamos todo mundo sair. Eu não sei se ele ia entrar com outra... Vocês têm outra aula depois? Não, Não, É só essa? só. isso. Ah, então tá bom. Eu tô achando que eu tô pegando a aula de outro professor aqui, por isso que eu fui nessa euforia toda. Nossa, gente. Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? Que eu senti que eu falei tão rápido. Que nada, tranquilo. Tá? Tá? É aquilo que eu falei para vocês. A redação é treino, né? É estar ali escrevendo, reescrevendo e principalmente entendendo quais são os pontos que nós temos mais dificuldade. E a partir disso, conseguir construir os textos, tá? Os textos de hoje, eles devem ter autoria, tá? São textos que precisam ter ali autoria, mostrar que tem um discurso próprio, que tem um autor. Beleza, pessoal? Bom, se ninguém tem... Uma Oi, dúvida. pode perguntar. Eu ouvi dizer também do meu tio faz Enem todos os anos. E ele fala que os assuntos sempre circulam pelo mesma linha, tipo, falando sobre
maltratos, sempre tem muito desses assuntos, sabe? E como que eu posso ligar esses assuntos na minha argumentação? Porque às Não, vezes o mas assunto é tipo o carro e o cigarro. Às vezes a pessoa tem pouco tempo para fazer aquele texto e se perde no meio do caminho, como acontece com meu tio, que às vezes ele se perde no que ele diz. Às vezes então, foge as coisas. o que a gente precisa entender é que nenhum tema ele tem relação com o tema de outro vestibular, tá? O maior exemplo disso foi, se você puder desligar seu microfone, Vitória, tá dando um eco aqui para mim, deu certo? Deu. Aí depois você liga de novo. Exemplo disso foi o tema do ano passado, do Enem, que trouxe a democratização do acesso ao cinema. Aí chega na FDF, vai lá, os maus tratos contra animais, né? Veja, são temas totalmente diferentes, são temas que não serão abordados de forma alguma da mesma forma, né? A questão é, às vezes eu me perco, aí a gente vai ter que pensar o seguinte, eu estou me perdendo por quê? Eu estou me perdendo porque eu não sei estruturar o meu texto, eu não sei ali o passo a passo, porque se vocês pararem para perceber, gente, o texto de vocês ele acaba sendo uma repetição e confirmação de ideias. Aquilo que vocês apresentam na introdução, vocês levam para o desenvolvimento porque isso será aprofundado. E depois vocês retomam isso na conclusão. Ou seja, o mais difícil aqui é você ter a capacidade de dividir a sua tese em duas partes, para você ter o que discutir em cada desenvolvimento. Isso é projeto. Isso serve para qualquer vestibular. Não só para o Enem, não só para a FDF. Tá? Então, para não se perder, esteja pronta para qualquer tema, interprete bem a coletânea. A coletânea ela vai te dar informações que te ajudem, ou melhor, que te ajudam a entender o tema, o recorte temático. Isso aí já ajuda muito. Porque é normal, gente. Tem coisa que a gente não domina, tem tema que a gente não tem conhecimento sobre ele. Então a gente vai ter que se apegar àquelas informações que a prova está me fornecendo. E não copiar, mas entender. A prova vai avaliar a sua interpretação. Esse é um ponto. Entender o tema por meio ali da coletânea. O segundo ponto é conhecer a estrutura do texto. Saber o que é uma introdução, o que você faz na introdução, saber que o desenvolvimento ali ele é uma parte muito importante, porque ele tem tópico frasal e esse tópico retoma a tese que foi apresentada. Depois essa tese ela é desenvolvida por meio da argumentação. Veja, se você dá uma opinião sobre algo, você precisa explicar essa opinião. E você explica isso por meio da argumentação. Então, você vai oferecer para o corretor uma explicação muito bem feita em relação à tese que você apresentou. Na sequência, o que você vai lembrar de fazer? Bom, eu argumentei, eu lembro de alguma referência que eu consigo colocar aqui para fortalecer o que eu disse? Lembro, então eu vou colocar. Se eu não lembrar, eu tiro a referência e faço o fechamento. O fechamento é uma mini conclusão do desenvolvimento, do tópico frasal da argumentação. Ou seja, a mini conclusão ali do fechamento, do desenvolvimento, ela é mais uma confirmação da opinião que você desenvolveu, que foi apresentada no tópico frasal. Então, para não se perder, recomendo que você entenda a coletânea, entenda o que o tema quer de você, saiba montar um bom projeto de texto. O projeto de texto, como eu mostrei para vocês, é tese e argumentação e conclusão. Aquilo que apresentamos na tese deve ser desenvolvido por meio da argumentação, tá? E, consequentemente, concluído lá na conclusão, tá? Então, Vitória, inclusive você pode até falar para o seu tio, para não se perderem, vocês precisam de entender a redação, entender o que vocês fazem em cada parte da redação, certo? Certo, muito obrigada. Por nada. Mais alguém?